Bom dia a todos, espero que estejam todos bem e espero também que estejam animados para mais uma aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola da Manhã. E hoje nós vamos continuar com a nossa série e hoje nós vamos continuar com a lição dos 10 mandamentos. E eu vou te perguntar, você sabe qual é o terceiro mandamento? Responde aí para nós. Ah, você sabe? Ou você esqueceu? Bem, nós sabemos que o terceiro mandamento nos diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. E nós vamos estudar hoje sobre este mandamento. Você está com a sua Bíblia aí? Nós vamos ler primeiro no livro de Êxodo, no capítulo 20, e nós vamos ler no versículo 7. Então vamos lá e depois nós vamos seguir para o livro de Malaquias. Tá bom? Então vamos lá. Se você ainda não está com a sua Bíblia, se você ainda também não orou, você pode pausar o vídeo e pedir ao Senhor ajuda, porque sem Ele nós não podemos fazer nada, não é? Então vamos seguir. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Agora nós vamos para o livro de Malaquias, lá pertinho de Mateus. E nós vamos ler no capítulo 1, o versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, nós vamos começar falando sobre um nome. Você sabe qual a importância de ter um nome? É muito importante, não é? A gente consegue saber quem é aquela pessoa e diferenciá-la de outra. Imagina uma multidão, um monte de gente, e você quer procurar uma pessoa. Como é que você vai conseguir achar? E se ainda estiver escuro? Como é que essa pessoa vai saber que você está procurando ela? Não é? Então nós sabemos que o nome é algo muito importante e que desde o nosso nascimento, os nossos pais, com muito carinho, eles pensam em um nome para nos dar. E esse nome vai com a gente até o último dia, não é? É algo que sempre vai estar conosco. E nosso nome também, até junto com o sobrenome, diz também sobre os nossos familiares, de que família a gente veio, não é? Então o nome é algo muito importante. Mas nós lemos hoje sobre tomar o nome do Senhor em vão. E nós vamos entender sobre o nome do Senhor, o nome de Deus. O nome de Deus é o nome mais importante de todos os nomes. E antigamente os nomes, lá no tempo antigo, os hebreus colocavam o nome nas pessoas e queriam dizer algo sobre aquela pessoa, contar algo sobre ela, com um nome, né? E o nome de Deus fala muito sobre quem Ele é. Como Deus ele não pode ser visto, e nem a gente ficar tentando imaginar fisicamente como que Ele é, o cabelo, né? Como que é o Senhor, nós vamos conhecer quem Ele é, qual o seu poder, as coisas boas de Deus. E em Deus, todas as coisas são boas, maravilhosas, que falam sobre Ele. É uma coisa muito triste, a gente olha muito as coisas fora, né? Se é bonito, se é feio, se é grande, se é pequeno, se tem valor, se não tem valor. E a gente julga só de olhar, não é? E as coisas importantes, muitas vezes a gente nem quer saber.
né? Ainda mais se for de alguém. As coisas importantes sobre Deus, Ele mostrou em sua palavra. E no nome dele a gente consegue saber quem Ele é. Isso não é algo maravilhoso? E assim nós podemos apreciar e olhar e falar, nossa, Deus é assim, então o Senhor, Ele tem isso? É isso que Ele é? É algo maravilhoso, Ele pensou em deixar isso para nós. É algo maravilhoso, da vontade do coração de Deus, de querer que você e eu aprenda sobre quem Ele é. Isso é algo muito bom, é maravilhoso. E sendo o nome de Deus, então, será que a gente não tem que pensar, pode tratar de qualquer maneira? Então, a gente não pode, na verdade. E você já pensou por que Deus, Ele condena e Ele diz que não vai ter por inocente, que Ele não vai esquecer, Ele não vai fingir que Ele não viu. Aquele que tomar o nome do teu Deus em vão, Ele não vai deixar de ver e de castigar. Por que será que Ele disse isso? Por que será também que esse mandamento é um dos primeiros? Até mesmo antes do não matarás. Então é algo muito importante e que vai nos ajudar a ver os outros mandamentos também. E que fala de quem é Ele. Então, nós vamos aprender que tomar o nome do Senhor em vão pode ser feito de diferentes maneiras e formas. Isso é muito triste. Mas vamos pensar no significado do nome do Senhor. E nós pegamos aqui alguns somente. Alguns. E nós vamos ver como isso é grandioso e o que Ele nos conta sobre Ele. O Senhor, Ele é a vida. E a palavra o Senhor, na sua tradução, o que quer dizer? Que antigamente usava a palavra Jeová, né, em hebraico, para os hebreus, significa existir, ser. E o que quer dizer então o Senhor Jeová? É que Ele é toda a vida, Ele é todo o poder e que Ele não precisa de nada e de ninguém para existir. Você já pensou nisso? Você já pensou que uma árvore para nascer, ela precisa do sol, ela precisa da água, ela precisa da terra? Quantas coisas ela precisa para poder brotar? Você já pensou também que para você nascer, quantas coisas precisam acontecer? Não é? Nós crescemos sozinhos? Não, nós precisamos de tantas coisas. Será que nós vivemos sem o ar, sem o sol, sem ter a mamãe, sem ter o papai? Não. Mas Deus, que é o Senhor, Jeová, né? Ele não precisa disso. Ele tem todo o poder em si mesmo. Ele não tem um começo, ele não tem fim. Ele é toda a vida e Ele tem o poder de dar a vida. Olha que algo maravilhoso. E o Senhor Jesus e o seu Santo Espírito, com Deus, eles formam um e eles têm o mesmo poder. Eles têm o poder de ter toda a vida em si e não precisar de nada. Nós sabemos também que o Senhor, Ele é nosso Criador e provedor. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor Criador, Ele criou todas as coisas. Além dele não precisar, a gente aprendeu que Ele não precisa de nada para existir. Mas quantas coisas nós vemos em volta que foi Ele quem fez. E Ele criou com os mínimos detalhes e tudo tem um porquê de existir. Tudo que o Senhor
criou é necessário e importante e é maravilhoso. E Ele cuida a cada segundo de cada coisa que Ele criou. Isso é maravilhoso. Nós olharmos em volta e saber que tudo depende do poder de Deus. E que até mesmo para poder perdoar os nossos pecados, foi Ele quem criou uma maneira disso poder acontecer, de nos perdoar, de nos salvar. E Ele é a única fonte de todo o bem. Ninguém consegue fabricar o bem, ninguém consegue ali numa fábrica do bem. Só o Senhor pode. E Ele também é dono, então, de todas as coisas. Se Ele criou todas essas coisas e Ele mantém todas funcionando a cada minutinho, Ele também é dono delas, de todas elas. É como o dono da casa. Ele é quem cuida de tudo, mantém tudo, organiza, cria tudo, e Ele é quem administra, Ele é quem cuida. Isso é maravilhoso, sabendo que Ele é um Deus poderoso e Ele governa. E o seu governo é maravilhoso, é bondoso, é perfeito, é muito bom. E então, nós vemos aqui a importância da gente ficar feliz em conhecer essas coisas a respeito do Senhor, a respeito de quem Ele é. E isso nós temos que buscar ver em nós se há essa alegria de louvarmos o seu nome. Muitos homens antigamente até tremiam para falar o nome do Senhor, porque eles entendiam o seu poder e que todas as coisas estavam em suas mãos e em seu poder. Então, será que seria bom a gente usar o nome de Deus de qualquer maneira? O nome do Senhor de qualquer maneira? Na hora, em qualquer hora, na hora que eu quiser e estando de qualquer jeito? Pense um pouco, você acha que isso seria bom? Você acha isso correto? Sabendo que Deus, Ele vê todas as coisas e vê lá dentro também. Então, o Senhor, Ele está vivo eternamente. E Ele tem todo o poder. E Ele não precisa de nada, não foi isso que nós aprendemos? E Ele também tem o poder da salvação. E Ele também domina todas as coisas, cuida de todas as coisas, porque todas as coisas são dele. Então, a gente vê que o Deus da verdade, o Senhor da verdade, Ele diz que a palavra tem um poder e que seu nome é importante e fala sobre Ele. Então temos que tomar cuidado com isso. E como nós podemos então desobedecer essa ordem, este mandamento? Vamos descobrir se eu e você temos quebrado, temos desobedecido ao Senhor. Bem, uma das maneiras de desobedecer é essa palavra que talvez você já tenha ouvido falar, mas você talvez não saiba o significado. Blasfêmia. Mas o que é blasfêmia? É você usar um nome, algo que merece o nosso respeito, a nossa adoração, e tratar de qualquer maneira, não respeitando, sendo maus, sendo muito ruins com algo que merece um grande respeito de nós, uma adoração, um amor verdadeiro, uma atenção, um cuidado. E o Senhor escreveu esse mandamento há muito tempo atrás, mas como Ele sabe e conhece todos os tempos, Ele sabe que os homens não querem saber do nome dEle e que chegariam a usar o nome dEle até mesmo no lugar de um palavrão. Quantas vezes eu e você já não ouvimos pessoas usando o nome
do Senhor, o nome de Deus, no lugar de um palavrão. Isso é algo muito terrível. Isso é um jeito de gritar a Deus, é um jeito de dizer a Ele que nós não gostamos e nem se preocupamos com o seu nome. E isso é algo muito terrível e descuidada. E o inimigo também, ele vai querer que a gente pense que, mas todo mundo fala, isso é normal, não estou fazendo com maldade ou pensando nisso, é só uma expressão, machuquei o dedo, e não pensarmos realmente no que isso significa. Isso é algo terrível e eu espero que você nunca faça isso. Nunca use o nome de Deus sem pensar no nome dele, quem ele é. Porque todas as vezes que nós usamos o nome dele, nós devemos pensar nele. Porque o nome dele fala sobre quem ele é. E ele é tudo para nós. Nós necessitamos dele para poder falar, para poder respirar e estar vivo. E nós usamos isso para falar algo ruim, usando o nome dele. Isso é algo muito horrível. Nós não iríamos e nem fazemos isso com alguém que nós precisamos. E o Senhor não quer que a gente faça brincadeiras sem pensar. E isso vai fazer com que a gente pense em todas as outras coisas. Como brincamos, quais são as nossas palavras quando estamos brincando. Se falamos, podemos brincar com tudo? Claro que não. E nisso também nós não vamos brincar para machucar o outro. Esse mandamento nos ajuda nos demais. E ele é muito importante. Outra coisa também que acontece muito hoje, e é muito triste saber disso, é a adoração vazia. Mas o que isso quer dizer? É quando a gente usa o nome de Deus ou as coisas dele, mas nós não estamos pensando nele. Quando nós estamos, talvez, com o computador ligado, assistindo a aula da escola da manhã, mas nós estamos pensando no que eu vou comer, no que eu vou brincar, se tá sol, se aquele joguinho já mudou, quando que a aula vai acabar. E ali nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós estamos falando dele. E ele nos deixou isso para que a gente possa conhecê-lo. E essas coisas são tão poderosas que nos levam à eternidade, a conhecer a ele, a um Senhor que nos perdoa e limpa os nossos pecados. Então, infelizmente, de forma muito triste, isso acontece muito dentro das igrejas. Quando estamos orando e a nossa mente está pensando em várias coisas, em outras coisas, menos naquilo que está sendo orado, estamos falando com Ele. E Ele está em todos os lugares. E outra maneira também de quebrarmos, de desobedecermos ao Senhor é na hipocrisia. Outra palavra que talvez você não saiba o significado. Quando nós mentimos, somos falsos, enganamos. Pessoas usam o nome do Senhor para ganhar dinheiro, para ter poder, né? Igrejas, locais que se chamam igrejas, mas não são, e usam o nome de Deus para arrancar dinheiro das pessoas. Mas você lembra que nós lemos que o Senhor não terá por inocente. Deus não vai deixar de ver e castigar. E esse é um Deus que tem todo o poder. E como que esse mandamento pode nos ajudar? Você sabe que o Senhor nos deixou a sua lei para que a gente possa ver em nós. E Ele deixou porque Ele sabe que nós fazemos isso. E não fazemos pouco. E Ele diz para que a gente olhe para nós. E a gente talvez pense, mas tem outras pessoas que falam, que fazem, eu nem tanto. Será?
Ele conhece e Ele deixou a sua lei. Você lembra quando o Senhor Jesus ele foi à cruz? Existiam muitas pessoas dizendo coisas maravilhosas quando Ele entrou em Jerusalém. Você lembra? E dizendo coisas grandiosas sobre Ele. E foram essas mesmas pessoas que lá na cruz disseram coisas horríveis. Quantas coisas horríveis Ele escutou? As mesmas pessoas. Por quê? Porque elas não viram dentro do seu coração que esse nome não era querido, não era amado de verdade, porque eles não acreditavam que o Senhor Jesus é Deus e Ele era o Salvador. Ele é quem era de vir e salvar e perdoar os pecados. Então nós vemos que nós não somos diferentes dessas pessoas que tomaram o nome do Senhor em vão, que desrespeitaram a sua pessoa e que isso foi para fora, né? Aquilo que nós temos dentro, uma hora nós vamos ver. Isso é triste porque são coisas terríveis que nós fazemos e falamos. Então fica bem claro para nós que uma palavra pode ser algo terrível e também pode ser algo maravilhoso. Assim como num barco. O barco ele tem um pequeno leme, que é essa parte de trás. E é o que direciona todo o barco, se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. Assim como o Tiago nos ajuda também a entender que uma parte tão pequena do barco pode levar para um caminho horrível. E também tão pequena pode nos levar a algo tão grande. Assim também como uma pequena chama. Imagina só um fósforo aceso e incendiar uma floresta inteira. Se nós não formos até o Senhor Jesus para pedirmos perdão a Ele, que realmente nós nascemos e não conseguimos ter como precioso esse nome, como a joia mais rara, como algo mais importante, porque é toda a vida. E Ele ainda me sustenta, e Ele ainda me perdoa, Ele tem o poder de me perdoar. E Ele diz que eu devo me arrepender para receber um coração que possa amá-lo e ter esse nome como grande, precioso para a minha vida. E assim reger tudo o que a gente faz, vai nos direcionar até Ele, até a eternidade. E nós podemos aprender muito mais, mas muito mais a respeito do nome do Senhor. Nós podemos aprender em Sua palavra que Ele é Criador, que Ele é Deus eterno, que Ele não acaba, não tem fim nem começo, que Ele é santo, Ele não erra, Ele não falha. Imagina, gente, Ele criou todas as coisas com a Sua palavra e Ele nos deixou a Sua palavra, dizendo que o Seu nome é poderoso, é o Rei da Glória, a rocha eterna, o Redentor, o Pastor, o Senhor justo. Quando a gente se sentir pecador, nós vamos a um lugar sozinho e nós vamos usar este nome, que é poderoso, e vamos assim fechar os nossos olhos e nós vamos dar a Ele toda a nossa atenção e todo o nosso coração, para pedir a Ele que Ele possa nos salvar e dar um amor verdadeiro a Ele e poder ter uma vida que o sirva, e que assim a gente vai viver a vida de maior alegria até a eternidade, conhecendo, e cada segundo, se assim eu posso dizer, com grande alegria em conhecer quem Ele é. Então que possamos pensar neste mandamento poderoso que vai nos ajudar a ver os demais. Que você possa pensar nisso e vamos louvar o nome de Deus com muita atenção nessa letra, sabendo tentando descobrir o que ela fala a respeito desse nome. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 4,
na parte das crianças. Amém. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.